Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, apesar das circunstâncias, como sempre. As notícias não são boas, né, no mundo inteiro, estão passando por uma convulsão mundial, né? Já comentei, nada mais vai voltar a ser como era antes, estamos entrando num novo mundo. Se bom ou ruim, ninguém sabe ainda. Mas a tendência é que as coisas não vão ficar muito claras ainda não, tendem a piorar. Para não dizer que falei de flores, está aí. As flores, as tulipas, são as flores nacionais aqui na Holanda. A época da colheita da tulipa, as fazendas de criação de tulipa ficam uma coisa surreal. Nós não conseguimos entrar para uma das exposições que aconteciam, porque é muita gente indo, né? Então nós vamos ver se podemos fazer um passeio mais tarde, para ainda tem algumas semanas antes de que elas comecem a murchar, né? A produção começou agora. Mas é um espetáculo. E isso contrasta com o mundo que nós estamos vivendo, né, com o conflito aqui perto, envolvendo o planeta inteiro. E como sempre eu já comentei em diversos vídeos, a parte mais pobre, a parte mais fraca que vai pagar o pato, é que paga o pior preço, preço mais alto, que está acontecendo no Brasil. Né, a gasolina aqui também aumentou, mas o poder aquisitivo holandês é bem maior. Durante toda a pandemia, os preços aqui não subiram nada. Nós comprávamos todo o mercado toda semana, sem problema nenhum, ninguém aumentou o preço. É outro nível de cultura, infelizmente. E no Brasil as coisas disparam antes de acontecer, né? Os comerciantes inescrupulosos, né? E se você tentar furar essa coisa, você se prejudica. Infelizmente é assim. A vida aqui segue tranquila, em vários outros países também, apreensivos, como é claro, por um conflito que foi criado pelo lado de cá, né, foi provocado pelo poderio americano, pelo complexo industrial militar americano, que é algo satanista, né, ele está sendo dirigido por um débil mental. Nós já conversamos sobre isso. Então eu não vou comentar sobre política atual, porque tem os vários canais aí no YouTube, no Brasil muito mais do que aqui, por incrível que pareça. Vocês têm mais acesso e, como eu falei, filtrem, olhem um, olhem o outro, tirem suas próprias conclusões, porque a mídia está totalmente corrompida, ela não fala a verdade, é um jogo de mentira dos dois lados, né? Se de um lado tem um cara que não é flor que se cheire, do lado de cá tem uma coisa que não é nem flor, é algo podre, satânico, que está destruindo o planeta. A intenção é criar o caos maior possível. Eu tenho conversado sobre isso vários vídeos. Lá atrás, mesmo quando eu morava no Canadá, eu falei, olha, toda essa história da ufologia, do tic-tac, vai acabar a hora que acontecer um ataque de falsa bandeira ou um conflito. É o que aconteceu. Agora a história é outra. E a doença está voltando, né? Tem mais aí, mais essa novidade. Mais essa ainda aí. É possível que volte com uma nova variante, porque tem trilhões e trilhões de vacinas estocadas que precisam ser comercializadas. O mundo está na mão de seres satânicos. E a gente tem que lutar para manter a mente livre desse momento terrível que nós estamos passando. Então, para sobreviver, é preciso manter um equilíbrio psicológico, um equilíbrio mental, para poder sobreviver a todas essas crises, cada qual na sua realidade, né? Todos nós estamos debaixo da mesma tempestade em barcos diferentes, né? Então, o Brasil tem um barco, ainda tem que enfrentar todo o problema da social, da violência urbana, da uma economia destroçada, desgovernos e etc, etc. Então, nós vamos partir para a nossa máquina do tempo. Mais um aviso, não tentem converter convertido. As pessoas ficam me mandando, assista tal vídeo, assista tal canal, vai lá olhar o que falou, não vou. Eu estou numa faixa da vida que eu já formei a minha opinião. Eu sou o meu próprio guru. Eu montei o canal para expor as minhas ideias. Eu não vou acompanhar a ideia de ninguém. Eu apenas exponho várias opiniões, tiramos algumas conclusões e vemos. Eu tenho o caminho que nós vamos seguir nessa pesquisa. Isso é muito interessante, mas eu sou um maverick. Eu não tenho nenhuma marca na bunda dizendo que eu sou proprietário de alguém, ou de algum guru, de alguma igreja, principalmente as igrejas, né? Então nós vamos falar sobre os astecas, sobre os maias, os incas, né? Tem muita coisa interessante e tem tudo a ver com o que acontece, porque as histórias se repetem, a tecnologia muda, mas as histórias continuam se repetindo. Tá? Vamos começar já já. Quero agradecer a todos que fizeram comentários no último vídeo, fantástico, mais uma vez, muito obrigado. Nem sempre eu consigo responder todas, mas eu tento. Questão de livros, eu pesquiso muito livros, eu tenho uma biblioteca gigantesca e
blogs, etc., várias anotações e papéis, mas tem também muita coisa do Brasil, no livro do Coronel Shoa, do caso Carran, da Operação Prato, tudo isso eu tenho. Né? Mas a minha linha de trabalho é uma outra. Eu não estou no Brasil, há muitos anos eu não estou no Brasil. Então eu prefiro trabalhar na área que eu tenho acesso mais fácil, né? De documentação, de livros, de teses de doutorado, de trabalhos universitários fantásticos, dentro de todo esse assunto da egiptologia, né, das civilizações da Mesopotâmia, da América do Sul. Então hoje nós vamos falar da América do Sul, que tem muita coisa interessante ali, e trágica também. Até já. Pois é, a temperatura subiu. Hoje de manhã estava 1 grau, mas ela vai até 15 graus. Essa época do ano, de madrugada é 0, 1, aí vai a 15, depois começa a decrescer. Mas era super agradável. Ontem nós tivemos aqui um fenômeno estranho. Os carros amanheceram cobertos com uma poeira vermelha, o céu ficou super estranho, parecia um filme de ficção. Nos jornais estavam avisos. É a poeira do deserto do Saara que chegou aqui, por incrível que pareça. A poeira chega na Amazônia também, mas aqui é mais difícil. É mais raro acontecer, mas aconteceu, foi muito estranho, incrível. Mas vamos falar aqui da serpente emplumada, né? Vamos começar falando do vira-coxa. Depois que nós vamos ver que a história de chão sobre o vira-coxa, o gigante barbudo, né? Dos longínquos Andes, das montanhas dos Andes, aí na América do Sul, ele tinha algo em comum com Quetzalcóatl, a principal divindade do antigo panteão mexicano. Ele era descrito em termos que são familiares a todas essas lendas da América do Sul, né? São os mitos pré-colombianos, quer dizer, antes do Colombo chegar, descobrir a América, né? Descobrir a América. Essas histórias foram coletadas no México por um cronista espanhol do século XVI, Juan de Torquemada, que afirmava que Quetzalcóatl era um homem loiro de complexão atarrancada e barba longa. Os relatos vão divergir um pouco, mas sempre falam que ele tinha barba, o que não era comum, com as civilizações, né, sul-americanas, indígenas. Alguns se referiam a ele como homem branco, um homem corpulento, aí já é corpulento, não é atarracado, testa larga, olhos enormes, isso é muito comum também, os olhos enormes, cabelos compridos, a barba redonda e grossa. E outros o descrevem como uma pessoa misteriosa, um homem branco, de corpo atarracado, testa larga, olhos grandes e barba comprida. Ele usava uma longa túnica branca que chegava até os seus pés. Ele condenava, isso é que é importante, ele condenava os sacrifícios humanos, exceto as oferendas de frutas e flores, e era conhecido como Deus da Paz, né? Ele não gostava da guerra, ele não queria guerra, ele não incentivava a guerra. Olha que coisa boa, né? E de acordo com uma curiosa tradição centro-americana, ele era também um sábio professor. Ele teria vindo do outro lado dos mares a bordo de um navio que se movia sem remos. Ele era um homem branco, alto, barbudo, que ensinou as pessoas a usar o fogo para cozinhar. Ele também construiu casas e disse aos casais que eles podiam coabitar como marido e mulher. Antes era bem selvagem. E como as pessoas costumavam brigar, muitas vezes naquele tempo, uma aldeia brigando com a outra, uma tribo com a outra, ele os ensinava a viver em paz. Ele tem um irmão gêmeo, o Viracocha. Então nós vamos ver que o Viracocha, em suas viagens pelos Andes, era conhecido por vários nomes, e esse também é o caso de Quetzalcóatl. Em algumas partes da América Central, especialmente entre os Quiché e Maia, os índios Quiché Maia, ele era chamado de Gucumat. Em outros lugares, por exemplo, lá em Chichén Itzá, ele era conhecido como Kukulkan. E quando essas duas palavras foram traduzidas para o inglês, se descobriu que elas significavam a mesma coisa. A serpente emplumada. Olha a serpente aí, né? Enki também, né? Mas será que era um só? Eram vários? Era uma equipe, não é? Pois é, tinha uma missão no planeta Terra. Então a definição de Quetzalcóatl, né? Havia outras divindades, especificamente entre os maias, cujas identidades eram muito semelhantes às de Quetzalcóatl. Um deles era Votan, que era o promotor da civilização, que também era descrito como um indivíduo de pele clara,
barbudo e vestido com uma longa túnica. Os relatos sempre coincidem. Parece que veio uma equipe, cada um se dirigiu para um lugar com a mesma missão. Os estudiosos não conseguiram oferecer uma tradução do seu nome, mas o seu símbolo principal, como o de Quetzalcoatl, era uma serpente. Ela aí, está em todo. Outra figura que se assemelha muito a ele era Itzamana, o deus maia da cura, um indivíduo que usava uma túnica e era barbado, e seu símbolo também era uma serpente, no caso, a cascavel. Pois é, o que se pode deduzir disso tudo, como reconheceram os principais estudiosos sobre o assunto, é que as lendas mexicanas que foram coletadas e transmitidas pelos cronistas espanhóis da época da conquista são muitas vezes o resultado confuso e exagerado de certas tradições, né? São tradições orais que datam de tempos imemoriais. Atrás delas, portanto, tem uma sólida realidade histórica. Na opinião de um estudioso, Silvano Greenswald Morley, ele foi reitor de estudos da civilização maia, né? Ele se especializou no estudo da civilização maia. Ele diz que o grande deus Kukulkan, ou a serpente emplumada, era uma contraparte maia do azteca Quetzalcoatl, o deus da luz, da sabedoria e da cultura. Mas no panteão maia, ele foi considerado o grande organizador e fundador das cidades, foi um legislador, professor de ciências, criou o calendário, né? Esse aqui é uma réplica que eu tenho em prata. É muito interessante. Esses calendários eles tinham vários. Tinha o astronômico, o agrícola e o religioso. Eles usavam o calendário venusiano como se eles não tinham telescópio nem binóculos, né? E o calendário perfeito, com pouquíssimos erros com relação ao calendário nosso. Aliás, até em certo aspecto mais correto, né? Que nós usamos o gregoriano. Então, ele tinha seus atributos, né, e biografias são muito humanos. Então, quando nós vemos as características desses deuses todos, eles têm características muito humanas, né? E isso é provável que ele tenha sido realmente uma figura histórica, um grande legislador e organizador, cujas boas ações permaneceram vivas por muito tempo. Após a sua morte, o seu desaparecimento, cuja personalidade depois foi transformada em Deus, os ensinamentos dele foram também, mais uma vez, corrompidos, transformados, né? Em todas as lendas afirmam inequivocamente que Quetzalcoatl, Kukulkan, Gucumas, Votan e Tzamana haviam chegado à América Central vindo de um país remoto, via no Mar Oriental, e que tinham passado um tempo, e depois disso passaram um tempo entre eles, depois eles voltaram novamente para o lugar de onde vieram, deixando as pessoas imersas na tristeza. As lendas acrescentam, como sempre em todo lugar do mundo, que eles haviam prometido solenemente voltar um dia. Haviam cumprido a missão e foram embora. Bom, então nós vamos ver que existe uma grande possibilidade que esses camaradas tenham sido humanoides, humanos, né? Inclusive a partida deles, no caso de Viracocha, por exemplo, através do Oceano Pacífico, foi descrita nas tradições andinas como um evento potentoso. A saída de Quetzalcoatl do México também teve um efeito incrível, uma qualidade sobrenatural. Os nativos diziam que ele tinha partido em uma jangada que foi feita com cobras. Imagina que tipo de material deve ter usado. De um modo geral, o estudioso Morley estava certo em procurar uma corrente oculta de dados históricos nos mitos maias e mexicanos. O que as tradições parecem indicar é que um estrangeiro barbudo de pele clara, chamado Quetzalcoatl ou Kukulkan, ou qualquer outro nome, não era um único indivíduo, mas provavelmente várias pessoas que vinham do mesmo lugar, que é a minha ideia, eu pessoalmente acredito nisso, que não é Enki foi lá na Suméria, mas junto com a equipe, eles se dividiram pelo planeta, fazendo uma terraformagem, né, dando um peteleco na evolução das tribos que existiam em vários lugares do mundo. Então é isso, eram várias pessoas, eles pertenciam ao mesmo tipo, eles tinham muito parecido, barba, coisa bem, que as imagens sumérias nos mostram bem, sempre homens barbados, a pele muito clara, né, e os olhos, na maioria das vezes, você vai ver muito na Ilha da Páscoa, as estátuas são incrustadas com maripela, botam azul, né? Isso não é apenas demonstrado pela existência de uma família de deuses, né? Vamos ver que, na verdade, quer mostrar que existia uma grande família, uma grande equipe de deuses,
que eram relacionados, né? Embora diferentes, eles contavam com várias missões diferentes, às vezes um pouco de aspecto diferente, eles compartilhavam o símbolo da serpente, a Irmandade da Serpente, que foi derrotada e transformada em mal. Falando de uma maneira bem simples. Então, Quetzalcóatl, Cucumã e Tzamana, segundo numerosos espíritos relatos mexicanos e maias, estava acompanhado por assistentes ou ajudantes, sempre nas histórias. Certos mitos que estão incluídos em antigos textos religiosos maias, conhecidos como os livros de Xilambalam, por exemplo, afirmam que os primeiros habitantes de Yucatán foram os povos da serpente. E essas pessoas vieram do leste em barcos, acompanhados pelo seu líder Itzamana, a serpente do Oriente, um curandeiro capaz de curar pela imposição das mãos e ressuscitar os mortos. Pois é. Não é? Pois é, nós vamos ver que esses deuses todos têm muito em comum com Enki, né? Enki também era um deus ligado ao mar, à água. Né? Nós temos o Nomo, o deus Nomo, que também tinha uma pele de peixe, um aspecto de peixe, adorado pelos Dogões. Todos eles vieram das Pleiades. Né? Nós temos o Oanes, né, Assírio também, que sai do mar com aquela roupa de peixe, tem um chapéu que parece um peixe de boca aberta, que é igual ao do deus Mitra, que o Papa usa, né, o mitraísmo, que gerou o chapeuzinho, que é a mitra papal, tudo interligado. Né? Pois é, eles são todos pagãos, ficam tirando onda de Deus único. Isso é enganar quem, né? Pois é, vamos continuar aqui. O Kukulkan, segundo a tradição, ele desembarcou junto com 19 companheiros, 2 deles, o deus Peixe e 2 outros deuses da agricultura, um deus do trovão, e eles permaneceram 10 anos em Yucatán, na península de Yucatán, no México, né? Eles estabeleceram leis sábias, depois partiram na direção do sol nascente. Hora do chá. Segundo o cronista espanhol Las Casas, os indígenas afirmaram que no passado eles chegaram ao México em número de 20, agora passou para 20. Mas se é 19, 20, nunca vai ter um número certo. E cujo líder se chamava Kukulkan, usava túnica comprida, sandálias, usavam barbas cerradas e tinham a cabeça descoberta, né? Não tinha nenhum chapéu. Kukulkan instruiu o povo nas artes da paz e fez com que fossem construídos vários edifícios importantes, armazéns, depósitos, escolas. Os maias. É bom lembrar que o que os espanhóis encontraram quando eles chegaram na América do Sul, na América Central, na América do Sul, entre os maias sobreviventes tardios, os astecas, os incas, mais no litoral mais ao sul da América do Sul, era o que restou, como aconteceu com o Egito. Eles só encontraram restos de uma antiga civilização. Aquilo ali eram sobreviventes dessa antiga civilização. A maioria das pirâmides continuam enterradas até hoje, que não estão nem escavando mais, só localizam com radar de profundidade do solo. Tem centenas e centenas de pirâmides, cidades escondidas. Né? Quando os espanhóis chegaram, muita coisa estava coberta pela mata, já não se usava mais. A cidade do México, hoje, onde fica a cidade do México, é que havia a cidade azteca, que foi totalmente destruída, aterrada. Era um lago com a cidadela central, com avenidas amplas, com escolas, com tudo, mas eles já estavam totalmente corrompidos. Viviam numa guerra civil, guerreando um contra os outros. Já era a decadência de uma civilização. Os espanhóis não tiveram muito trabalho, chegaram com armas muito mais possantes, e nós vamos ver por que também eles conquistaram tão facilmente esses povos. Vamos continuar. Então eles eram indivíduos grandes, bem vestidos, com túnicas compridas de linho preto, abertas na frente, sem capas, decotadas e com mangas que chegavam aos cotovelos. Esses seguidores de Quetzalcóatl eram homens de grande sabedoria, excelentes artistas em todos os tipos de ofícios e empregos. Como o irmão gêmeo de Viracocha, a divindade pálida e barbuda de Quetzalcóatl teria trazido ao México as artes e ciências necessárias, criando uma vida civilizada, inaugurando assim uma idade de ouro.
Como a tradição mostra, ele havia introduzido o conhecimento da escrita na América Central e ele havia inventado o calendário, esse que eu mostrei a vocês. Ele havia sido mestre de obras que ensinou as pessoas o segredo da alvenaria, da arquitetura, de como cortar as pedras e fazer aquelas pedras gigantescas. Ele foi o pai da matemática, a metalurgia, a astronomia e afirmou ter medido a Terra. Da mesma forma, ele fundou a agricultura produtiva e dizem que ele descobriu e introduziu o milho, o principal elemento nessas terras antigas. Como sempre, os deuses fazendo essa bioengenharia, né? Transformando as sementes. Você vai ver o trigo original selvagem é igual um capim. Então, da mesma forma, ele foi médico, conhecedor da medicina, foi o santo padroeiro dos curandeiros e adivinhos. Ele revelou ao povo os mistérios das propriedades das plantas e, além disso, era um respeitado legislador, protetor dos artesãos e promotor de todas as artes. Como seria de esperar de um indivíduo tão refinado e culto, né? Quetzalcoatl, então, proibiu a macabra atitude do sacrifício humano durante todo o período de sua ascendência do México. Depois da sua partida, os rituais sangrentos foram retomados. Mas os astecas, o povo mais afeiçoado à prática do sacrifício humano na longa história da América Central, lembram do tempo de Quetzalcoatl com certa nostalgia. Ele disse que ele ensinou ao povo que não se devia fazer mal a nenhum ser vivo e que, em vez de seres humanos no sacrifício, deveríamos usar pássaros ou borboletas ou flores. Ele já encontrou um ambiente que já estava corrompido. Ele tentou consertar, como se Jesus Cristo fez a mesma coisa. Tentou consertar, foi crucificado. Todos eles tentam dar um jeito, mas há uma força maior que se impõe, né, e expulsa essa turma. Não sei, ninguém sabe. Essa resposta é de $1 trilhão de dólares. Como é que essa turma tem essa força? Por que eles fazem o que fazem? Porque os sacrifícios entre os astecas eram uma coisa pavorosa. Mas sacrifício humano existiu entre os polinésios, havaianos, taitianos. Os hebreus faziam sacrifício, jogavam suas crianças ao fogo para Baal. Isso está lá escrito, é histórico. Os chineses faziam sacrifício, os sumérios faziam sacrifício. Né? Os europeus aqui, os antigos druidas também, já faziam de vez em quando um sacrifício humano. Que sede que essas entidades têm do terror, da morte, da energia que sai do sacrifício, né? É uma coisa muito louca. Mas então é isso. Se o Quetzalcoatl ou esses outros deuses que apareceram foram embora, o que foi que os obrigou a sair? Uau, nós temos várias respostas, várias hipóteses. Ninguém tem a resposta correta, né? Eles afirmam que o reinado iluminado e benevolente da serpente emplumada chegou ao fim por causa de Tezcatlipoca. Esse é o Concho Pandumanga, esse é que é o demônio. Tezcatlipoca. Um ser malévolo, um deus ruim, cujo nome significa espelho fumegante e cujo culto exigia sacrifício humano. E tudo parece indicar que no México Antigo se travava uma espécie de luta cósmica entre as forças da luz e das trevas e que estas triunfaram. Como estão triunfando agora? Pois é. Pois bem, o Quetzalcoatl tinha então seu inimigo ferrenho, o Tezcatlipoca. Até o nome é feio. Tezcatlipoca. E o espelho esfumaçado. Então, eternamente jovem, onipotente, onipresente, onisciente, o Tezcatlipoca estava ligado às lendas da noite, das trevas e da onça. Ele era invisível, implacável, às vezes aparecia aos jovens como uma sombra dançante, às vezes como um monstro terrível, muitas das vezes descrito como um touro feroz. Dizia-se que ele possuía um objeto misterioso, o espelho fumegante que ele usava para espionar as atividades dos homens e os deuses de longe. Os estudiosos supõem, logicamente, que esse espelho fora feito de uma pedra chamada obsidiana. A obsidiana possuía uma qualidade sagrada especial para os mexicanos e eram as facas usadas pelos sacerdotes nos sacrifícios. Né? Tem no museu, já vou botar uma foto para vocês verem depois no final. Um cronista espanhol, Bernal Dias, disse que eles chamavam essa pedra de Tzecat, ou Tzecat. Eles também usavam essa pedra para fazer espelhos, ou como instrumentos de adivinhação para feiticeiros. De acordo com as lendas, o Tezcatlipoca, que representava as forças da treva e do mal,
teve uma briga com Quetzalcoatl que durou um imenso período de tempo. Isso é alegórico, essa coisa pode ter durado milhares de anos. Os astecas, os maias tardios, os astecas, os incas, eles relatavam acontecimentos de milhares de anos atrás, assim como os sumérios contavam sobre os Anunnakis. Em certos momentos, diziam que essa guerra parecia ganhar levava um tempo muito grande. Um lado começava a ganhar enquanto o seu rival caía e assim daqui a pouco voltava de novo. Foi uma luta cósmica que só chegou ao fim quando, infelizmente, o bem foi derrotado pelo mal. E Quetzalcoatl foi forçado a deixar Tolan. A partir de então, sob a influência do culto diabólico de Tezcatlipoca, os sacrifícios humanos voltaram a ser praticados na América Central, e depois vamos ver que Quetzalcoatl fugiu para a costa e partiu numa jangada feita de serpentes. Segundo a lenda, ele queimou suas casas construídas com prata e conchas, enterrou seu tesouro e partiu para o mar oriental, precedido de seus assistentes, que haviam sido transformados em pássaros de um brilhante colorido. Triste momento de sua partida. O triste momento de sua partida ocorreu em um lugar chamado Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, que significa Santuário da Serpente. Lá, antes de partir, Quetzalcoatl prometeu aos seus seguidores que um dia voltaria para derrubar o culto de Tezcatlipoca e inaugurar uma era em que os deuses aceitariam novamente sacrifícios de flores e deixariam de exigir o sangue humano. Olha que coisa, né? Que coisa impressionante. Então nós vamos ver que o que continua acontecendo no nosso planeta, tenho conversado sobre isso, sobre os conflitos eternos, nunca deixam de acontecer conflitos, sai um entre o outro, com milhares de mortes. Está acontecendo agora, esses holocaustos são constantes na história da nossa humanidade. E agora nós vamos ver a parte em que a igreja chega, e aí sim, aí a igreja encarna o Deus do mal, completando a destruição, mas arrasando com todas essas civilizações. Ficou pedra sobre pedra. Pois bem, vamos falar sobre uma pirâmide. Tlaxihualtepel, a montanha artificial. Esse imenso edifício era consagrado ao culto pacífico de Quetzalcoatl, agora coroado por uma igreja católica barroca, uma das maiores pirâmides do mundo. Ela está entre os projetos mais fantásticos e ambiciosos que foram realizados no mundo antigo, com uma área de 18 hectares e uma altura de 65 metros. Ela é 4 vezes maior do que a área da Grande Pirâmide do Egito, não em altura, mas em área. Embora seu contorno tenha sido apagado pelo tempo e as suas laterais estivessem cobertas de arbustos, é possível reconhecer que outrora ela constituiu uma imponente, uma espécie de um zigurate, que é uma pirâmide escalonada e que se eleva em direção ao céu, né? Com as orientações típicas desses prédios, uma beleza, uma coisa impressionante, mas manchada agora por uma igreja no topo. No passado, embora o lugar mostra até claramente, quem vê as fotografias dos relatos dos viajantes, que há degradação física e psicológica, porque muitos povos nativos do México foram obrigados a passar, que se reflete até hoje. Eles nunca se recuperaram. Isso começou quando Hernán Cortés, o conquistador espanhol, acabou com a cultura deles, com uma indiferença igual a de um cara que vem e arranca uma flor dessa e esmaga. Em Cholula, que era um grande centro de peregrinação, com uma população na época de cerca de 100 mil habitantes, época da conquista, a corte das antigas tradições e o cancelamento e costumes exigiu infligir uma grave humilhação nessa montanha artificial construída por Quetzalcoatl como um templo de sabedoria. A solução, então, foi destruir e profanar o templo que ficava no topo do zigurate e substituído por uma igreja. Cortés e seus homens eram poucos, enquanto os Cholulos, que eram os habitantes dessa área, constituíam uma grande população. Quando eles marcharam sobre a cidade, no entanto, os espanhóis tinham uma vantagem importante. Eles tinham a pele clara, barbas espessas, ostentando uma armadura reluzente. Eles se pareciam com a personificação viva da profecia da volta de Quetzalcoatl. Com a promessa de Quetzalcoatl, a serpente emplumada um dia retornaria atravessando o mar oriental com seu grupo
de auxiliares. Encaixou direitinho. Então, dessa forma, os cholulos nativos ingênuos permitiram aos conquistadores que eles subissem os degraus do zigurate e entrassem no grande pátio do templo. Lá eles foram recebidos por moças vestidas com roupas de cores vivas, que dançavam e cantavam e tocavam vários instrumentos, enquanto os criados iam de um lado para o outro carregando bandejas cheias de pães e carnes delicadamente cozidas. Esses relatos são relatos históricos, viu? Isso não é invenção, não. Um dos cronistas espanhóis que presenciou os acontecimentos que se seguiram relatou que as pessoas da cidade, de todos os estratos sociais, em atitude de reverência diante dos estrangeiros desarmados e sorrindo de alegria, aglomeraram-se em torno dos brancos para ouvir a mensagem que eles trouxeram. Percebendo a partir dessa incrível recepção que os cholulos não suspeitavam de suas intenções, os espanhóis fecharam e guardaram todas as entradas, sacaram suas armas e assassinaram seus anfitriões. 6.000 pessoas foram mortas. Essa ferocidade era comparável ao mais sangrento dos rituais aztecas, né? Os cholulos caíram numa armadilha. Eles saíram ao encontro dos espanhóis desprovidos de flecha e escudos e foram completamente eliminados. É curioso, no entanto, que os conquistadores, tanto no Peru quanto no México, tenham se beneficiado das lendas locais que profetizavam o retorno de um deus barbudo e de pele clara. Se esse deus era humano divinizado, como tudo parece indicar, ele deve ter sido uma pessoa que pertencia a uma civilização superior, um personagem exemplar, ou mais provavelmente dos indivíduos, né, de origem semelhante. Todos eles vieram de um local, do mesmo local, de uma mesma dimensão, do mesmo planeta, mas tinham ideais, né, parecidos. Era um modelo, o Quetzalcoatl, todos eles eram muito parecidos. Lá no Peru também, no Peru, o que passou a representar o modelo do Viracocha, né? A mesma coisa, a semelhança do comportamento superficial dos espanhóis com esses estrangeiros, de pele clara, abriu-lhes as portas, que de outra forma permaneceriam fechadas, eles não deixavam ninguém entrar lá, mas eles pareciam com os deuses. Isso já no Peru, estavam no México, agora no Peru. No entanto, ao contrário, seus predecessores sábios e benevolentes Pizarro nos Andes e Cortés na América Central se comportaram como predadores, devastando a terra toda, povos, culturas, tudo, destruindo tudo, quase tudo foi colocado abaixo e cancelando. Com os olhos obscurecidos pela ignorância, fanatismo e ganância, ao chegar ao México, os espanhóis destruíram o valioso patrimônio da humanidade, privando as gerações futuras de dados e detalhes importantes sobre as brilhantes e extraordinárias civilizações que prosperaram na América Central. Era a espada numa mão e a cruz na outra. Qual é, por exemplo, a verdadeira história do ídolo reluzente que repousa em um santuário sagrado na capital mixteca de Axiotlán? Nós sabemos da existência desse objeto único pelos escritos de uma testemunha do século XVI, o padre Burgos. O material era de um valor maravilhoso, pois era uma esmeralda do tamanho de um grão de pimenta grosso. Chama-se capsicum, no qual um pássaro foi esculpido com grande habilidade, com igual habilidade, uma pequena serpente enrolada e pronta para atacar. A pedra era tão transparente que brilhava por dentro como um brilho de uma chama de vela. Era uma joia muito rara, e não havia tradição sobre sua origem e sua veneração e adoração. Essa joia, é impressionante como é que se pudesse examinar isso hoje. Quanta coisa foi destruída, queimada, né? Nunca nós vamos saber, porque o Frei Benito, que o diabo tenha, o primeiro missionário de Axiotlán, arrebatou a pedra dos índios e mandou que a esmagassem completamente. Embora um outro espanhol tivesse oferecido 3.000 ducados por ela, ele simplesmente colocou no chão, diluiu, o pó derramou no chão e pisoteou. É assim que eles fazem, né? Fizeram na Idade Média, fizeram em todo local que eles entraram. São predadores. Eles não conseguiram muito sucesso em alguns lugares da Ásia, mas ainda estão aí por trás dessas organizações que estão fazendo toda essa loucura no planeta atual. Essa turma, ela se entrelaça, né? Não menos típico que o lamentável desperdício de riqueza intelectual oculta do passado no México foi o destino de dois presentes que Montezuma, que era o imperador na época, o imperador azteca, ofereceu a Cortés. Eram calendários circulares grandes como rodas de carroça, um de prata maciça e outro de ouro puro. Belos hieróglifos foram gravados em ambos e sem dúvida continham um material de grande interesse.
Cortês simplesmente os derreteu e os converteu em lingotes. Era mais ou menos essa peça enorme, né? Isso aqui, como uma roda de carroça. Tem uma de pedra no Museu da Cidade do México. A Cidade do México foi construída em cima das ruínas da capital azteca, que era uma coisa impressionante, com água corrente, com prédios incríveis, enquanto na Europa o pessoal morava em choupanas, jogava merda pela janela. Pois é. Em toda a América Central, vastos repositórios de conhecimentos acumulados desde os tempos antigos foram sistematicamente empilhados e queimados por frades que se deixaram levar pelo fanatismo religioso. Em julho de 1562, na praça principal de Mani, sul da moderna cidade de Mérida, no estado de Yucatán, o Frei Diego de Landa queimou milhares de códices, pinturas e hieróglifos maias escritos em peles de veado enroladas. Ele também destruiu numerosos ídolos e altares que descreveu tudo como obra do diabo. Eles é que são o diabo. Concebida pelo maligno para enganar os índios e impedi-los de abraçar a fé cristã. Que meleca, né? Em outras histórias, Diego de Landa, essa história é famosa, ele insiste no mesmo tema. Ele diz que encontrou um grande número de livros escritos em caracteres dos índios, mas como não continham nada além de superstições e falsidades inspiradas pelo diabo, apressamo-nos a queimá-los, o que afligiu muitos os nativos e causou profunda dor neles. A religião da paz, né? Não só os nativos devem ter sentido tudo isso, mas todos, então, agora todos nós. Porque nós gostaríamos de saber a verdade sobre esse passado. Pois é, muitos outros homens de Deus, alguns ainda mais implacáveis e eficientes que Diego Landa, participaram da missão satânica espanhola de apagar os bancos de dados do passado da América Central. Entre eles, vale mencionar Juan de Zumarraga, bispo do México, que se gabou de ter destruído 20 mil ídolos e 500 templos indígenas em novembro de 1530. Ele mandou queimar numa pira um aristocrata asteca convertido ao cristianismo, supostamente por ele ter mais uma vez cultuado o deus da chuva. Mais tarde, na praça do mercado em Texcoco, ele acendeu uma grande fogueira no qual queimou uma infinidade de documentos astronômicos, pinturas e manuscritos e textos inscritos com hieróglifos que os conquistadores tomaram à força dos astecas ao longo de 11 anos. À medida que esse estoque insubstituível de conhecimento e história foi engolido pelas chamas, a humanidade perdeu, para sempre, a oportunidade de remover a parte da amnésia coletiva que obscurece o nosso conhecimento até hoje. O que resta desses documentos escritos dos povos da América Central? Graças aos espanhóis, a cifra é de pelo menos 20 códices que sobraram e pergaminhos originais, uns 13. Sabemos que muitos dos documentos que os frades reduziram a cinzas continham histórias dos tempos antigos. E o que esses documentos diziam? Que segredos eles guardavam? Nós nunca vamos saber. Uau! Não é? Essa orgia de queima de livros continuou. Alguns espanhóis começaram a perceber que uma grande civilização existia no México antes dos romanos. Isso deixou eles irritados. Isso acontece ainda. Não deixam pesquisar mais o Egito, você não consegue. Nem no Iraque, nem no Irã, não dá, não vai. As pirâmides chinesas, está tudo fechado, tudo proibido. A não ser que você seja parte daquele clã, daquele consórciozinho, sabe, daquele grupesco que está dominando isso. Você só vai saber pela National Geographic, né? History Channel. É barra pesada, a barra é muito pesada. Pois é, vamos continuar. Um pouco de chá. Tem um paradoxo. Acontece uma circunstância que foi interessante. Um dos primeiros a perceber que eles estavam fazendo alguma cagada foi o Diego Landa. Aparentemente ele teve uma experiência análoga a Paulo no caminho para Damasco. Teve uma iluminação. Puf! Tomou um cacete de cima, né? Aquela luz bateu nele e caiu do cavalo. Pois é, o Diego Landa, que tinha queimado tanto livro, também ele percebeu que ele foi um dos que realizou auto de fé em Mani, né? Queimou o pessoal, fez churrasquinho e tal. Mas ele depois ficou interessado em salvar o que pudesse dos textos antigos, que ele mesmo tinha se proposto a destruir. Então ele se tornou um assíduo colecionador de tradições, né? Ele começou a colecionar o material que ele pôde salvar. As histórias orais dos povos nativos da península de Yucatán. Desculpem.
Esse pigarro não tem jeito. Só na outra encarnação. O Bernardino de Charragum, outro frade franciscano, foi um cronista a quem devemos saber alguma coisa. Charragum, ele era um grande linguista, ele procurou os nativos mais sábios, muitas vezes mais velhos, e pediu a cada um deles que pintasse um quadro para descrever a maneira asteca, tudo que ele precisava saber, tudo que eles podiam lembrar sobre história, religião, etc., as lendas. Dessa forma, Charragum conseguiu acumular informações detalhadas sobre a antropologia, mitologia e história social do México Antigo, que mais tarde ele compilou em uma obra grande de 12 volumes. E é claro que foi censurada pelas autoridades religiosas espanholas, mas, felizmente, uma cópia desse trabalho sobreviveu, embora incompleta. Diego de Duran, um consciencioso e corajoso colecionador de tradições indígenas, foi um outro franciscano. Agora eu falo, sempre tem gente boa no meio dessa turma, não é todo mundo mal quando eu falo, não é generalizar. Eu já conheci jesuítas fantásticos, eu fico horas batendo um papo, avanço, vou amanhecer batendo papo com um padre jesuítas que eu conheci. Diego de Duran foi, então ele fez essa cópia que sobreviveu incompleta, né? Teve um outro pesquisador, o Diego de Duran, que se esforçou para recuperar as histórias e lendas perdidas do passado. Ele visitou Cholula em 1585, mas já estava quase que tudo destruído. Foi uma época de mudanças rápidas e catastróficas. Lá ele conheceu um venerável ancião da cidade que dizia ter mais de 100 anos, que lhe contou a história sobre a construção do grande zigurate, dessa grande pirâmide que é uma das maiores, a maior do mundo em área, né? Então a história dele é o seguinte: no início, antes que a luz do sol fosse criada, este lugar Cholula estava na escuridão. O terreno era completamente plano, sem murro ou elevação. Era cercado de água e não havia árvore nem ser vivo. Imediatamente após a luz do sol irromper no leste, homens gigantescos de estatura disforme apareceram e tomaram conta dessa terra. Apaixonados pela luz e a beleza do sol, eles decidiram construir uma torre tão alta que o seu topo poderia tocar o céu. Já ouvimos essa história, né? Depois de reunir os materiais pertinentes, encontraram bitume e uma argila com propriedades muito pegajosas e apressaram-se então a cumprir a sua tarefa. E assim eles construíram a torre que chegava ao firmamento. O Senhor, enfurecido, perguntou aos habitantes do céu: você já reparou que os seres da terra estão apaixonados pela luz do sol e ergueram uma torre tão grande que chega até aqui? Vá lá e os amaldiçoe, por não é justo que seres mortais da terra se misturem conosco. Instantaneamente os moradores do céu invadiram como um raio tudo e destruíram o prédio e separaram os construtores e trabalhadores, espalhando eles por toda a terra. Essa é a história bem parecida com o relato bíblico da Torre de Babel, que por sua vez é quase a mesma coisa que a tradição mesopotâmica, que é muito mais antiga, né? Pois é.